explicar para vocês. Hoje a gente vai conversar, bater aquele papo no Neuropod com a doutora Paula Hartmann, que já está entrando com fone chiquérésimo. Tudo bem? Boa noite, Tudo Paula. bom? Falando Boa aqui com o noite. pessoal. E explicar que, assim, hoje a conversa, falei muito assim com a Paula, vai ser uma conversa óbvia, né, Paula? Focando no que eu acho que, assim, a gente tem que falar um pouco da parte clínica, mas eu gosto de usar, Paula, esse Neuropod como uma forma das pessoas, os pais, terem algum arsenal de observação. Caramba, será que eu tenho que falar isso para a doutora? Será que eu tenho que ver com a doutora se meu filho precisa passar por uma avaliação com um psiquiatra infantil? Eu sou do time que os pais, os professores têm que ter um pouco desse poder, desse discernimento. Porque o que eu noto é uma dificuldade absoluta, né? E a gente estava até conversando com isso, quando eu utilizei a palavra irritabilidade. E você falou, não, desobediência. Porque é aquilo. A gente hoje vai entender o que a gente pode observar e o que a gente tem que passar na consulta, porque é difícil mesmo. Até que ponto o meu filho ou a minha filha é mal criado, né? Até que ponto eu estou falhando, até que ponto, como sempre, que eu posso melhorar a comunicação com meu filho, com a minha filha. Então, hoje vai ser um papo assim que eu acho, sabe, Paula, um papo polêmico, porque é um assunto polêmico. E quando um paciente tem esse diagnóstico, em parte, pesa muito para a família, porque, ai meu Deus, eu li sobre isso na internet, e eu sinto que também tem um pouco de desinformação que a internet proporciona, em parte. E, de um lado também, ai, agora eu entendo que eu não era eu que estava errando, né? Não era só eu que estava errando. E gostaria que você falasse um pouco de você, Paula, para o pessoal. Oi, boa noite, Renide. Obrigada pelo convite, né? Meu nome é Paula, eu sou formada em medicina pela Universidade Federal Fluminense, também fiz minha residência em psiquiatria pela UF, e também minha residência de infantil, de psiquiatria da infância e da adolescência pela UF, e eu tenho mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, também em psiquiatria e saúde mental. E eu acho que, assim, de formação acadêmica, eu acho que é um pouco isso. Entendi. E Paula, falando além também, porque a gente é importante a gente ter certificação, porque temos colegas aí sem querer ser muito, não querendo ser antiética, mas com o que a gente trabalha, o público que a gente trabalha é um público muito sensível. E eu acho e eu prezo muito por pessoas que trilharam um caminho mais difícil para chegarem a essa certificação. Mas a gente também tem que ver um outro lado, que um caminho com o outro. Você tem áreas de maior interesse dentro da psiquiatria infantil? Sim, a gente acaba tendo que tratar um pouco de tudo. Eu tenho um especial interesse, um especial carinho pelos transtornos do humor e pelos transtornos ansiosos, mas... Não, mas o que a gente tem visto hoje mesmo? Eu atendi uma criança cuja maior demanda dela é ligada a isso. Uma criança que chegou depois do período da pandemia, não conseguia mais sair de casa, né? E quando retomou, ela chegou a ter quadros de síncope só quando ia para a escola. Então, essa sua área de maior interesse, não que seja única, hoje tem muito mais relevância, sempre foi relevante, mas devido ao número, à incidência, muito relevante ter a tua presença aí na assistência. Nós vamos começar hoje o nosso 11º Neuropod. Quem diria que eu ia chegar até aqui? Isso aí é uma vitória. E mais feliz ainda que estou com uma psiquiatra infantil para a gente conversar. Isso é um sonho. E o assunto foi meticulosamente escolhido porque é um assunto que demanda sempre nas consultas, tanto por parte dos pais, óbvio também por parte de nós que fazem assistência, mas a gente sempre tem que lembrar também e ter o olhar por parte da criança ou do adolescente. E a minha primeira pergunta, doutora, é o seguinte. Acho que a gente tem que começar com a conceituação. O que é o raio do transtorno opositor desafiador, o TOD? Tá, bem, para começar, não precisa me chamar de doutora, né? Ah, eu vou Não, assinar.
Vou oscilar. Eu sou meio formal e meio criança. Meio formal e criança. Mas não precisa, né? Mas o TOD é um transtorno que a gente observa em crianças, em adolescentes, pode começar em crianças bem novinhas, as pré-escolares. Para quem não sabe, pré-escolar é a partir ali dos 2 aninhos completos, né? Ou 3 aninhos, 4, 5, até os 6 anos, mais ou menos. Aí depois a gente chama de escolar, né? Então pode começar cedo, desde a idade de pré-escolar, escolar e adolescência, né? E que a gente observa, grosso modo, o nome é autoexplicativo, né? A gente tem uma criança, um jovem que se opõe a tudo que é proposto, que desafia as figuras de autoridade, e ele é tanto autoexplicativo que esse é o nome do transtorno. Mas o Uhum. transtorno não é só isso, né? Pelo manual diagnóstico da psiquiatria, que é esse aqui, é o Pequeno. DSM-5-TR, esse aqui é a versão mais nova dele, porque tem DSM-5 antigo. Então, pelo DSM-5-TR, o que a gente tem que observar? O que essas crianças, esses jovens apresentam, né? São 3 núcleos de sintomas, né? Que é o humor raivoso, e no humor raivoso, o que a gente observa? São crianças que perdem a calma, são crianças que são muito sensíveis ou que facilmente se incomodam com as coisas, são muito raivosas ou se ressentem com facilidade, né? E esse é o primeiro núcleo, que é o raivoso, o irritado. O outro núcleo de sintoma que diz respeito ao comportamento que desafia, né? Ele questiona as figuras de autoridade, como no caso, né, pais, professores. Ele desafia de forma descarada e se recusa a obedecer às regras e aquilo que é estipulado para ele. Ele incomoda de propósito as pessoas, ele incomoda porque ele quer mesmo, isso é voluntário. E ele muitas vezes culpa os outros pelos seus erros. Então, a culpa não é minha, a culpa é do fulano que me fez perder a paciência. Né? Então, isso acontece. E o último sintoma, né, o último núcleo de sintomas é a índole vingativa. Então, são crianças que podem ser vingativas ou rancorosas. E isso tem que estar presente durante um tempo, né? Não precisa ter todos esses sintomas, então a criança não precisa ter tudo isso que eu estou falando. Ele tem que ter pelo menos 4 desses pontos que eu estou falando. E eles têm que estar presentes por pelo menos 6 meses. E isso é importante. A questão do humor raivoso e irritável, ele muitas vezes está presente, mas ele não é necessariamente obrigatório. Pode ser que a criança tenha só a índole vingativa e o comportamento questionador e desafiante sem ter humor irritável. Isso também varia muito, né? Mas frequentemente ele está presente, mas não é obrigatório que tenha essa irritabilidade toda, né? Entendi. Então, o TOD é isso, a criança com TOD, o jovem, adolescente, enfim, com TOD, ele vai apresentar geralmente essas características. E eu acho interessante porque, Paula, falando sobre as coisas que são mais frequentes, em termos de queixa, né? Eu percebo muito mais, claro, é óbvio que o caráter do desafio, de querer desmistificar o que a hierarquia significa, é uma coisa presente. Mas o que eu sinto que incomoda muito, tanto que eu te falei, os pais falam de forma mais frequente, meu filho, e é o jeito que eles transmitem. Meu filho é muito irritado. Doutora, parece que o normal dele é assim, ele tem um normal bom, doutora. Ele é uma criança boa, mas saiu um pouco ali do prumo, ele bate porta, ele joga coisa, ou às vezes, se tem arsenal para isso também, xinga, né? Então eu percebo muito esse pouquinho desse humor raivoso aí, que é o que acaba ressentindo mais os pais. E eu acho que acaba assustando mais os pais. E muitos desses comportamentos, assim, quando ocorrem na escola, e eu tenho alguns pacientes, né, que já viveram essa situação, foram situações até mesmo que acabou precisando chamar, por exemplo, polícia. Ah, olha, doutor, eu vim aqui hoje porque o psicólogo ou psiquiatra da justiça
falou que se não tiver um diagnóstico, eu não sei o que vai acontecer. Isso é muito assustador, Paula. E é por isso que esse assunto, assim, a gente precisava abordar, e eu já vi que tem pessoas já comentando sobre isso, porque, inclusive, tem esse ponto de que pode se tornar algo criminal, né? E os pais se veem perdidos. Deixa eu só ver uns comentários aqui. A criança com TOD, após desafiar, em algum momento, ele se arrepende do que faz ou não? Ou ele jamais se arrepende? Isso foi uma pergunta da Cris Fernandes, Paula. Eles podem se arrepender, eles podem se arrepender. Varia muito, alguns não se arrependem, alguns podem se arrepender, sim. Então, isso varia muito conforme a apresentação, não é algo... Não é um critério... Não é um critério para a gente fechar o diagnóstico, o fato dele arrepender e demonstrar culpa ou não. O que me chama atenção também no comentário que você fez, Hanid, é o seguinte, é porque um outro transtorno mental que muitas vezes cursa junto com o TOD é o transtorno de conduta. E o transtorno de conduta, ele tem uma gravidade ainda maior. Pode ser que os dois estejam juntos, mas a conduta, ela tem uma gravidade maior. Então, quando começa a envolver polícia, isso já começa a chamar a minha atenção para esse nível de gravidade, que talvez possa ter um transtorno de conduta associado. Não, entendi. Deixa eu ver aqui, o meu não tem... alguém comentou que o meu não teria diagnóstico. Acredito que ela se identifique um pouco, ela identifique alguns desses sinais. E dando continuidade, que isso também eu acho muito interessante a gente falar, Paula. Existe a possibilidade, o que é mais comum? Ter o transtorno opositor desafiador como um diagnóstico primário, único, ou ter ele como comorbidade? Bem, ele pode estar sozinho, ele pode ser comórbido. E as comorbidades mais frequentes, né, tem algumas, né, mas as comorbidades mais frequentes são TDAH. Então, tanto que às vezes a gente vê uma criança, a gente fica meio assim, isso é TDAH, isso é TOD, e às vezes tratando o TDAH, aquela coisa já se resolve, né? O transtorno de conduta. E muitas vezes a gente tem também associado transtornos de humor e transtornos ansiosos também. Então, pode ser que o TOD não venha sozinho, né? E você tem assim, visto com o transtorno do espectro autista? Eu acho que é um pouco mais difícil de isolar isso, porque muito do comportamento no TEA advém de uma dificuldade, né, em expressar e entender. Mas existe também essa possibilidade. Você já conseguiu, assim, na experiência, de ver pacientes com essa comorbidade, com o TEA sendo comórbide com o TOD ou não? Eu acho que isso é mais fácil da gente ver quando a gente está falando de um TEA de grau leve, de alta função. Nível de suporte. É mais fácil a gente observar. Porque no TEA mais grave, eu acho que é muito difícil a gente diferenciar, porque eles têm realmente aquela coisa da rotina, de só comer determinada coisa, daquele padrão estabelecido que quando é quebrado é uma coisa, a reação é bastante disruptiva, né? E que aí é muito característico do próprio TEA. Então, eu acho mais fácil da gente ver e chegar a esse diagnóstico realmente quando a gente está falando dos pacientes com TEA mais de alta função. Entendi. E falando, eu acho que é muito importante, até uma pergunta que uma pessoa fez e a gente não mencionou, que geralmente os transtornos, eles precisam estar presentes em 2 ou mais ambientes, né? E tem aqui uma pessoa perguntando se o TOD pode se manifestar somente em ambiente doméstico. Pode. O TOD é um caso em que ele pode estar restrito ao ambiente doméstico, mas ele também pode se apresentar em outros ambientes, né? Em casa e na escola, por exemplo. Mas ele pode se apresentar só em casa, sim. Ótimo. E assim, doutora, tem alguma estratégia específica que os pais podem usar, por exemplo, no momento como você descreveu, da criança que tem um padrão mais raivoso, ou que seja da criança que tem
um padrão mais focado realmente em se opor, em desafiar hierarquias? Tem alguma estratégia que esses pais possam utilizar? Porque o que a gente entende, quanto mais você faz o que você julga como habitual, que é o não, não faz, não é assim, a coisa vai tomando uma proporção maior e mais difícil de ser assim contornada. Quais as estratégias que, diante dos sinais que você descreveu bem, que os pais podem assim, poxa, eu não sei se é isso. Mas e se for, o que eu posso fazer para não entrar tanto em embates? Tem alguma coisa que os pais podem fazer? Então, né, o tratamento do TOD varia também de acordo com a gravidade. Nos casos mais leves, na verdade, para todos, a gente vai recomendar psicoterapia, Uhum. tá? E às vezes as pessoas não sabem, mas psicoterapia também tem especialidades, como na medicina. Então, os psicólogos, quando eles se formam, eles podem se especializar em diferentes formas de psicoterapia. Então, tem a cognitivo-comportamental, tem a sistêmica, tem a gestalt, tem a psicanálise, e, enfim, tem várias, né? Então, eles se especializam. E o que a gente recomenda? A gente, às vezes, recomenda um determinado tipo de psicoterapia. No geral, a gente recomenda para os pais treinamento de habilidades, para eles aprenderem a lidar com aquele tipo de comportamento, com um comportamento mais frequente que aquele jovem, aquela criança apresenta. E a gente também e esse manejo dos pais, ele é uma abordagem mais comportamental mesmo. E ele pode ser feito tanto individual como em grupo. E o dos filhos, que também pode ser feito uma terapia de uma linha aí também cognitivo-comportamental para manejo das situações, por exemplo, manejo do estresse, de lidar com as tarefas que são desafiadoras, de lidar com a contrariedade, com a raiva. Então, isso também pode ser feito de forma individual em grupo, mas a gente recomenda a terapia cognitivo-comportamental. E nos casos moderados e graves, a gente pode também associar medicação. Uhum. Até porque a medicação pode ajudar esse paciente até a aderir melhor na psicoterapia. Ah, entendi. E em termos de medicação, assim, o que eu entendo é que não existe um tratamento específico, no sentido de que, eu tenho transtornos de déficit de atenção, eu tenho essa classe de psicoestimulante ou não estimulante. Óbvio que tem as terapias. Mas para o TOD, a gente sabe que não tem uma classe específica. Mas você podia explicar para a gente, assim, que no geral, sem mencionar nomes de remédios, óbvio. Quais são as classes que comumente assim vocês percebem que vai trazer um maior controle, amenizar alguns dos sintomas que você tinha mencionado? Sim, de maneira geral, que a gente vê, eu tenho alguma experiência com isso, para aquilo que diz respeito à irritabilidade, agressividade, a gente costuma apelar para os antipsicóticos atípicos, né, que são os antipsicóticos de segunda geração, que ajudam um pouco nesse manejo da agressividade. E aí a gente tem que avaliar as comorbidades. E se tiver comorbidade, tratar a comorbidade. Então, tem comorbidade com TDAH, né, que a gente estava aqui falando. E aí, no que você trata o TDAH, você já diminui bastante, às vezes, a própria sintomatologia, todas essas características do TOD, né? Então, se a gente tem também uma suspeita de que tenha uma questão depressiva por trás, aí a gente vai usar os inibidores da recaptação de serotonina, por exemplo, né? Então, são exemplos, e aí tudo varia muito com o caso. Você também tinha me perguntado sobre uma estratégia. Então, a estratégia ela varia muito de acordo com o comportamento que a criança apresenta, de acordo com a idade da criança, porque o pré-escolar você tem que reagir de uma forma, o escolar é de outra, o adolescente, assim. Então, você não tem uma que se aplique para tudo, universalmente, diferente do adulto, né? O adulto é mais fácil. Não, pode usar, pode tentar isso, né, ou aquilo. Mas a criança, cada fase, é de acordo com o grau do desenvolvimento e é de acordo com a especificidade de cada caso e também das relações familiares, né? Que também influenciam muito. Mas assim, eu acho interessante, Paula, uma coisa que eu vejo pelo menos por parte das terapias e também eu ouço por parte dos pais. Doutora, quando eu falo não,
Ou então, doutora Nídia, percebido que quando é dada negativa, a impressão que me passa é que isso realmente é um gatilho. Existem outros, mas isso é um gatilho bem comum. A questão de dar uma negativa. Não só que essa negativa seja verbal. E até vi também muitos terapeutas assim ensinando estratégias de como dar esta negativa, mas sempre tentando criar um novo foco, né, para aquela situação. Isso eu acho que pode ser uma possibilidade, né, óbvio, a gente tem que observar, cada um é cada um. Mas eu acho que isso também pode ser uma forma dos pais não se esgotarem, né? Nesses embates diários, contínuos que eles costumam ter, né? Isso não seria uma coisa errada da gente pensar, né? Sim, também é que tem várias Sim. estratégias. Tem também o reforço positivo, tem estratégias como, por exemplo, fazer castigos breves que não sejam de uma punição muito grave. Por exemplo, você vai ficar 2 minutos parado sem fazer nada, no cantinho do pensamento, por exemplo. Então, tem que ser breves, eles têm que ser feitos sempre que a criança repetir aquele comportamento. Não pode uma vez sim, outra não. Se há mais de um cuidador, né, por exemplo, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sempre que ela apresenta isso, os dois têm que estar em acordo sobre o tipo de castigo, o tipo de punição que vai ser dado. Não pode um põe de castigo, o outro tira. Não, quem botou no castigo tem que tirar do castigo, né? E os dois têm que estar de acordo sobre o tipo de castigo que vai ser dado, né? E sempre que a criança apresentar o comportamento, isso tem que ser feito. Porque se for uma vez, mas não for outra, isso na verdade pode não vai funcionar. Sim. Então tem que ter uma constância nesse processo. E aí outra coisa que é muito importante também, que também é um pilar do que a gente também pode sugerir para o tratamento, é a terapia de família. Sim. E a terapia de família ajuda muito nesse sentido. Tem um caso de Todd que eu tô vendo, que, enfim, é um caso um pouco mais complicado. E nesse caso, já é um pré-adolescente, ele tem 10, 11 anos, e é criado pela avó, e que é de outra geração, enfim. E assim, começa uma discussão dentro do consultório de um com o outro. Ah, porque você fez isso, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. E começa. E, enfim, a coisa até escalonou, ficou bem complicada. Chega, que às vezes chega, o pai, a mãe, o cuidador, ele está tão sobrecarregado que às vezes pode chegar ao ponto da agressão física para tentar corrigir, e isso pode piorar, na verdade, o comportamento do Todd quando chega a esse ponto. E esse foi um caso em que houve agressão física para tentar corrigir o comportamento, porque a cuidadora já não aguentava mais, e na verdade isso piorou a situação, né? E entra naquele círculo de quanto mais você me bater, mais eu vou fazer, porque você me bate, então eu vou fazer isso ou eu vou fazer pior. Sim, então, assim, tem que se tomar muito cuidado também com o tipo de castigo que vai ser feito, a forma como vai ser feito, a forma como vai ser dirigida. Então, tudo isso influencia. E aí, por exemplo, né, a nossa abordagem nesse sentido tem que ser também uma abordagem conciliatória, porque o que a gente às vezes vê são pai, filho, né, adolescentes trocando farpas. Não, porque você é isso, você é aquilo. Vira uma acusação. Parece que um está acusando o outro. E aí o nosso trabalho é também dizer, calma, não precisa vocês se acusarem, vocês não estão jogando bola um contra o outro, vocês são do mesmo time, o objetivo dos dois é o mesmo. Então não tem por que trocar a acusação aqui. Então a nossa função também é dar uma apaziguada nisso para poder direcionar, olha, isso aqui é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, e a equipe são vocês. Não, Né? a fala, Paula, é sempre muito importante, né? É aquilo, a gente nunca vai estar na pele do outro, mas a gente tem que respeitar, né? Que é difícil mesmo. Acho que quando você lida com qualquer desvio daquilo que é visto cientificamente na normalidade, isso vai implicar da coisa menos séria à coisa mais séria, né? E é nosso papel, e não importa, você é psiquiatra infantil, sou neurologista infantil, mas o papel do médico
é ouvir. Porque às vezes, vamos supor, sou neurologista infantil e vejo, por exemplo, a pessoa com as veias aqui regurgitadas, o pai ou a mãe, poxa, você já procurou um cardiologista? Então, a gente tem que olhar e a gente tem que ouvir e a gente tem que participar daquela situação. Eu acho essa sua fala muito, muito importante mesmo. E uma coisa também que eu queria tirar uma dúvida, Paula, porque não é uma coisa incomum. Você falou muito bem sobre terapia familiar, mas assim, você acredita que eu acho que é uma questão de nicho de mercado, né? E você provavelmente agora você vai vivenciar, mas a gente vê cada vez menos especialistas em outras áreas. A gente vê, tá vendo assim um afunilamento e uma tendência a seguir área X ou Y. Você encontra facilidade hoje, no dia 23 de janeiro, para encaminhar os pacientes, as suas famílias, para fazer essa terapia familiar ou não? Eu tenho um contato de uma excelente psicóloga que é terapeuta familiar, então, por um acaso, eu encaminho, porque é uma referência muito interessante essa pessoa. Então, eu tenho uma pessoa que tem um trabalho sério, de confiança, Sim, que eu encaminho. Tem essa questão realmente. Tem algumas questões aí que são desafiadoras mesmo, porque o ideal seria, na verdade, você fazer as duas coisas em paralelo, né? Tanto o treinamento de habilidade dos pais e da criança, né, que aí envolve uma coisa mais cognitiva e comportamental, como a terapia de família. A terapia de família é muito bacana porque ela dá a oportunidade de, às vezes, resolver alguns conflitos que estão sim, ali e sim. que abre porta para que esse manejo também aconteça, para que comece a conversa mude o tom, mude a forma como ela acontece, para mudar a capacidade de ouvir também o outro. Então, é muito bacana quando a gente consegue ver esse trabalho também. Não, e espero que a gente tenha aqui alguns terapeutas, alguns psicólogos, poxa, quem sabe, óbvio que as pessoas têm noção de que existe essa área, mas quem sabe não se sintam estimuladas, porque, particularmente, Paula, eu também tenho uma referência aqui no Rio, né? Gente, olha, você falou uma boa referência, uma excelente referência, mas eu acho difícil. Porque essa uma referência daqui a pouco, Paula, olha, eu não tenho vaga. Aí entra o desespero. E a gente sabe o quanto é importante e a gente também quer resolver a vida da criança, do adolescente, o mais brevemente possível. E, Paulo, uma coisa que é importante também a gente reforçar aqui. Já me perguntaram várias vezes, eu já ouvi de tudo, né? Já expliquei também. A questão da associação do transtorno opositor desafiador com deficiência intelectual. Ter deficiência intelectual, ou no popular, gente, assim, a gente não chama mais, até para fazer uma pausa, a gente não chama mais de retardo mental, tá? Por uma interpretação inadequada, por às vezes soar um termo mais agressivo, a gente usa o nome deficiência intelectual. E eu já tive questionamentos com relação a isso. Então, eu te pergunto, é possível o diagnóstico de TOD com uma deficiência intelectual? Imagino que só se ela também for bem leve, porque na verdade isso não está descrito no manual como comorbidade. Muitas vezes a questão da deficiência intelectual é realmente uma questão do entendimento do que está acontecendo e da forma como reagir a isso de uma maneira apropriada. Mas, por exemplo, nos manuais isso não está descrito como uma comorbidade ou como algo que pode estar inserido dentro do que a gente chama DI, né, o déficit intelectivo. Então, é, a gente não vê essa associação, mas, enfim, às vezes tem caso que a gente olha e fica, Você fica meio. será? A pessoa, o indivíduo, enquanto, Aham, né, cara, bom nas habilidades tais, assim, pode até ser que medindo o quociente de inteligência seja limítrofe ou seja sim, discretamente abaixo, mas eu sim. vejo muito mais a questão da compreensão. E te digo,
quando a gente dialoga isso com a equipe multidisciplinar e fala assim, olha, eu acho que você pode mudar a estratégia do que você está ensinando, do que você está orientando, porque pode ser que muito do que você está brilhantemente transmitindo daquela forma não está sendo captado. Aí eu vejo que, assim, sinceramente, muda. Então, eu já entrei no embate algumas vezes sobre esse assunto, mas eu ganhei, ganhei, entre muitas aspas, as discussões. E tem aqui a amiga Gabriela, eu acho até que ela fez uma pergunta também, em parte você explicou o que não deve ser feito pelos pais no momento desafiador. Tem pais que nunca corrigem, pois acham que vai piorar a situação. Bem, então, isso varia de acordo com o que está acontecendo, a idade, né? Corrigir. E também, assim, a questão é o tipo de correção que vai ser feita, o tipo de correção que é efetiva para aquela pessoa, para aquele paciente, daquela idade, né? Então, é necessário corrigir, é necessário castigar. É importante também que a gente está. Eu estou aqui falando de castigo, Isso, mas também tem que ter um reforço positivo claro. para quando é feita a coisa corre bem. Então, olha, depois de todo aquele trabalho que você está lá falando, treinando, fazendo terapia, tomando medicação, e aí você vê que a criança passou por um momento desafiador, que num outro momento ela reagiria de uma forma e dessa vez ela não reagiu, ela está calma. E você tem que dizer, nossa, que bom, que bacana que você está calma, gostei de ver. Então, assim, tem que ter o reforço positivo também, tem que ter o reconhecimento de que para ela também mudar não é fácil, Com certeza, né? Que com ela também está aprendendo. E quando a gente está aprendendo e a gente acerta, a gente também tem que dar um feedback legal, a gente tem que dar uma resposta de que está sendo legal criança aquilo, né? aprende muito por associação, né? E Uhum, nada melhor do que isso. uhum. Poxa, eu costumo falar sobre a dor no TEA, né? Que dor é linguagem, né? E que, meu Deus, então ele tem um problema nos nervos. Não, mãe, porque olha só, você quando criança você machucou, aquilo foi uma coisa, abriu o berreiro. Aí veio alguém, meu Deus, denguinho. Então a gente vai aprendendo por associações, a não ser que algum processo interfira nessa minha observação. Então, isso que você falou, Paula, é muito importante, não é só punir no sentido de corrigir, vamos usar a palavra corrigir. Tem também nos momentos que, poxa, eu dei aquela chamada e fez aquilo ali do jeitinho que eu tinha conversado no outro dia. A gente tem que criar também associações positivas. Essa fala foi muito boa, muito bem. E nós temos aqui uma pergunta. O transtorno opositor desafiador tem cura ou somente tratamento? Ele tem tratamento. Ele tem tratamento. Infelizmente, não é como enfim, uma pneumonia que a gente dá um antibiótico e passou, né? Infelizmente, não que pneumonia seja, enfim, algo bom. Algo não. Mas, enfim, é porque pneumonia tem cura, né? Tuberculose tem cura. Então, tem doenças para as quais a gente tem realmente cura, né? Uhum. O TOD não tem cura, o TOD tem tratamento. E o tratamento passa muito por isso, da psicoterapia familiar, do treinamento de habilidades, da cognitivo-comportamental, passa também, às vezes, pela questão da medicação. Então, e isso, conforme isso for ocorrendo, a gente vai vendo, espera que vá acontecendo uma melhora, mas isso também não é rápido, isso é um processo, demora algum tempo, demora, né, alguns meses, pelo Certeza. Uhum, menos, uhum. se dedicando, fazendo aquilo, fazendo o que é proposto. Então, não é rápido, né? É realmente um tratamento. Não, ótimo, muito bem. E assim, você falou sobre, porque eu converso também isso no consultório, sobre a questão de método, né? Ou de ciência em cima de cada terapia multidisciplinar, porque as terapias multidisciplinares têm especialidades, especializações.
para a pessoa, a criança ou adolescente, né? Vamos falar de um adolescente, que eu acho que a coisa fica mais fácil no nosso dia a dia para a gente aplicar o tratamento. O que você sugeriria em termos de ciências, de teorias, de técnicas dentro da psicologia que a gente possa estar indicando o paciente? Assim, ou, na verdade, por exemplo, eu acho, Anide, que eu acho que é válido indicar para o psicólogo, já tem o diagnóstico, você deu o diagnóstico, indicar para o psicólogo, e esse psicólogo ou psicóloga definirem qual a melhor ciência. Por que eu te pergunto? Para tudo na vida, existem estratégias que podem ser usadas em mais de uma situação. Mas, às vezes, existe uma estratégia ou outra que pode até agravar, ou, na verdade, nem melhorar. Isso também pode acontecer quando a gente fala sobre ciências, métodos, técnicas, quando a gente fala sobre a psicologia e o transtorno opositor desafiador. Isso é um debate, eu tenho até medo de falar se algum psicólogo ouvir isso. Pode brigar, então bate. Pode brigar, mas vamos lá. O que que acontece, né? O que que acontece, assim? Eu estava até discutindo isso ontem no Antônio Pedro, no Hospital Universitário Antônio Pedro, aqui ligado à UF. Porque, assim, isso varia conforme o caso, varia conforme a evolução. O que eu estou te falando aqui é o que está, assim, que dentro da psicologia existem várias especialidades, e o que a gente está conversando aqui é terapia cognitivo-comportamental e treinamento de habilidade dos pais, que pode ser feito tanto individual em grupo e terapia de família. Essas são as indicações que estão em artigo científico, tá? Que está em material publicado, que a gente lê, que a gente assiste, tá? Então, essa indicação que eu estou dando é indicação de estudo, tá? Mas, por exemplo, às vezes pode ser que vai estar fazendo a terapia, essa terapia que está sendo indicada, às vezes é um bom profissional e a coisa não está evoluindo. Mas por que não está evoluindo, né? O que tem ali, às vezes, naquela relação daquele cuidador com aquela criança, que talvez seja algo a ser aprofundado, e aí talvez outra técnica de psicoterapia, como talvez uma psicanálise para essa mãe, esse pai, esse cuidador, quem quer que ele seja, pode fazer também com que haja um conhecimento do porquê que aquilo está sendo especialmente difícil. Então, assim, não vou dizer, por exemplo, que há contraindicação para outras técnicas. Sim. O que eu estou dizendo essas técnicas que eu falei, elas estão indicadas por artigo científico. Mas pode ser que, para algum caso, por exemplo, haja necessidade de, ok, vamos ter que partir para outra coisa também. Sim. Eu acho interessante que os bons profissionais da área psi, eles também reconhecem isso, eles reconhecem que tem algo mais, talvez, para ser trabalhado, para ser tratado, algo ali que merece uma visão diferenciada, né? Isso. Que aquilo, mas também trabalhe de uma outra forma. Eu acho pertinente. Isso. Não, mas desculpa, não te cortando, pode falar. Não, imagina, eu que te cortei, eu sei que me desculpa. Mas às vezes acontece, por exemplo, desse cuidador estar em burnout, não só pelo filho, pelo adolescente, mas por outras questões da vida. Um burnout associado ao trabalho, que é o burnout clássico mesmo, ou porque além desse filho, dessa criança, desse jovem, tem também, por exemplo, um pai ou uma mãe idosa que tem que cuidar também. E aí vira uma coisa que é o burnout do cuidador. Então eu tenho esse jovem com problema, eu tenho meu pai e minha mãe com problema, eu estou tentando dar conta dos dois, eu estou extremamente cansada. Então, de repente, a gente olha para isso e fala, ok, então você talvez precise também da sua própria terapia, do seu espaço, que não vai ser só para treinar a habilidade para você lidar com essa criança, mas vai ser para você também se tratar. Porque se você não estiver bem, você também não vai conseguir funcionar naquilo. E a questão durante uma consulta a gente percebe isso, a gente também pode direcionar esse cuidador nesse sentido,
Mas se a gente não percebe isso no tempo da consulta, que é relativamente curto, limitado, a gente está ali para falar daquele Sim. jovem de uma forma mais objetiva, na hora que ele chega na terapia, com o psicoterapeuta identifica isso. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar em contato com esse terapeuta. Às vezes, quando o jovem, a criança, enfim, os pais estão em terapia, eu peço relatório também. Eu peço, olha, por favor, descreve para mim como é que está esse andamento. Às vezes entra em contato, manda um e-mail, né? Como é que está esse desenvolvimento? Como é que isso está indo? E a gente também, na avaliação, muitas vezes a gente pede não só o relato daqueles cuidadores que estão trazendo, mas a gente também pede um relatório para a escola, né? Para ver como é que está esse comportamento dentro da escola, com os coleguinhas, para avaliar se isso está em ambientes diferentes, se está restrito ali em Isso. casa. Então, assim, quando está restrito em casa, isso às vezes pode falar a favor de uma dinâmica familiar que está realmente muito complicada, porque quando chega na escola, tem a regra, tem o professor, tem os outros Tá colegas, e bem ali ele está estruturado. conseguindo, Sim, ali ele sim. consegue. Mas o que está acontecendo naquela casa, né? Que Agora, ali não está não, não tá funcionando. funcionando. Agora, eu vejo também, Paula, que, cara, isso que eu vou falar não é para desesperar ninguém que está aqui. Mas para tudo que a gente hoje trata, para tudo que a gente hoje assiste, também não é uma crítica à escola. Mas a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que é um ambiente natural, é um ambiente distante, né, do convívio, da vivência até dos terapeutas. E é um desafio a mais, né? Quando isso se reproduz é, nesses dois ambientes. Porque como que vai trabalhar, como é que vai falar com aquela pobre professora que está ali com outras 20 e tantas crianças? Olha, professora, o professor, ó, é assim, assado. Mas a gente tem sempre mesmo que ficar atento a essa situação, porque muda realmente. Até o paciente que eu falei para você, que acontece? Ele, frente a situações assim, ele era bom aluno, tal, amoroso, tinha momentos que ele era muito amoroso, só que a gente percebia que a situação era muito mais na escola. E trocava professor. Ah, não, deve ser essa professora que cobrava mais. E nada mudou, assim. Realmente foi uma situação muito difícil hoje em dia. Que bom, tá bem, tá tudo ótimo. Mas eu vejo sempre a escola como um desafio a mais pelo distanciamento. E ao mesmo tempo também entendo que a escola tem suas limitações práticas, né? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou mais alguma coisa, né? Tem uma mãe que tá. Fico muito feliz que falou que está em terapia, né? Isso é muito bom. Eu falo. Eu às vezes eu sou assustadora, Paula, porque tá conversando tal, eu pergunto, você tá bem? Do nada. Isso é muito legal também, porque é isso que você falou. Leva o filho, leva o neto, leva a neta, e tá, e aquele indivíduo ali que é o cuidador, né? Que é quem estrutura para aquela criança ou aquele adolescente chegar até você, por exemplo. E eu vejo que as pessoas, Paula, eu digo isso, eu falo isso na residência com as minhas residentes, eu vejo isso na rotina. Olha, Paula, você vai ter muito trabalho, porque as pessoas estão muito adoecidas, né? É um processo contínuo de adoecimento, porque é cuidar de quem você ama, é caro cuidar de si, ou também tem a questão da empatia. Eu até comentei isso com você também no telefone. Ah, eu tenho como indicar, mas até que ponto vai conseguir desenvolver empatia? Porque é importante. Sua especialidade requer isso. Requer uma visão científica, também ver o lado emocional, e ninguém vai te passar nada disso se não houver empatia. E eu vejo muitos colegas que não têm essa empatia. E vou aproveitar até porque eu falei sobre meninos e meninas. Existe uma prevalência. Eu vejo que ocorre mais no sexo feminino, ou eu vejo que ocorre mais no masculino, ou existe uma equiparação? Porque eu sei como é que é, eu sei qual é. Mas só para explicar aqui para o pessoal como é o comportamento em termos de gênero, né? A distribuição entre o masculino e o feminino quando a gente fala sobre TOD. Então, alguns artigos falam que realmente é mais prevalente, então é mais frequente no sexo masculino, né?
Mas os dados de prevalência, eles variam muito de acordo com o local, com o país. Então, a prevalência nos Estados Unidos é um pouco mais alta, também é um pouco maior de meninos em relação às meninas. Na Europa, a prevalência já é um pouco menor, mas ainda assim tem uma discreta superioridade dos meninos, né? Então, isso varia um pouco de acordo com o lugar, com as características, né? A forma de prevalência e também varia, acho que também com o momento histórico também. Às vezes tem uma série de fatores que também podem contribuir para um aumento, uma diminuição da prevalência, né? Entendi. E Paula, assim, você falou tudo, assim, tudo. Você falou muito bem sobre TOD. Só que na vida, e a gente quando atende, por mais que a família chega com um laudo, isso eu falo. Tudo bem, você falou, você trouxe o laudo, mas a gente vai deixar o laudo de lado e você vai me contar a sua história. A gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais. Quais são os principais diagnósticos? A gente não vai entrar no mérito, em aprofundar, mas quais são os principais diagnósticos diferenciais em relação ao TOD? Ah, pois é, são vários. Bem, a gente tem que pensar em transtorno do ajustamento, né? Por exemplo. Então, às vezes, é TOD. Não, mas peraí, mudou de escola, mudou de cidade, né? O que tá, os pais se separaram, né? O que está acontecendo aí, né? Então, o transtorno do ajustamento, o TDAH, os transtornos ansiosos, o transtorno depressivo, né? Os transtornos de humor. Então, a gente tem que também avaliar isso. O transtorno de estresse pós-traumático. Sim. Então, ocorreu um trauma e a partir dali o comportamento muda e às vezes acontece esse comportamento que é desafiante, né? Que tem algumas dessas características, mas na verdade isso pode ser uma consequência de um estresse pós-traumático. Então a gente tem que pensar nesses diagnósticos. Esses são alguns dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar mesmo. Por isso que a gente não pode comprar o laudo, né? Não tem jeito, tem que perguntar. É, Muito bem, muito bem. E a pergunta que não quer calar, que eu acho que, de novo, todo mundo procura um atendimento, seja com neurologista, seja com psiquiatra. Às vezes, na verdade, precisa das duas especialidades. Mas a pergunta que não quer calar. Ok, eu entendi, meu filho, minha filha tem esse diagnóstico. Não sei se eu estou muito certo em querer tratar ou não. Quais são as consequências na vida adulta que podem acontecer numa pessoa, numa criança ou adolescente que não trata ou de forma devida, está levando, tratou, mas a coisa não estava realmente caminhando como deveria, ou que às vezes nem trata. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso para gente? sim. Então, as consequências são geralmente o TOD é assim, ele tem que causar, isso todos os transtornos mentais, isso está no manual diagnóstico, né? Sofrimento para o paciente ou para as pessoas que estão ao redor dele, né? E no TOD isso pode acontecer. Você está falando de um sofrimento que pode vir para aquele jovem, que vai sofrer naquela faixa, enfim, isso vai trazer um sofrimento que pode ficar a longo prazo. E o prejuízo da relação com essas pessoas ao redor. Então, você pode ter relações familiares muito ruins, você pode ter relações na escola que são muito ruins. As relações na escola que são ruins podem fazer com que haja um abandono escolar. Então, conseguir um emprego, para conseguir uma atividade, pode prejudicar relacionamentos com os amigos, com uma pessoa, por exemplo, no caso de adolescente, com namorada. Então, isso prejudica em várias maneiras, de várias formas, o funcionamento daquele jovem. Então, as consequências podem ser bastante variadas, realmente. Você, assim, pela prática de vocês percebem, assim, uma coisa também que me chama muita atenção. Começa com o energético, que criança não abaixo de 18 não pode tomar energético. Mas você percebe também, assim, pelo que você vive, uma tendência também a abuso de substâncias? Pode acontecer.
Pode acontecer, é uma consequência que é possível também o abuso de substâncias nos pacientes com TOD. Então, essa é uma outra consequência importante. Porque eu sei que é um assunto muito difícil para qualquer família, né? Mas a gente tem que se atentar a isso, né? E querendo ou não, é aquilo, isso vai trazer um sofrimento. A questão é, a, de, dependendo da idade, a gente julga que a gente tem muito controle, né? Sobre a nossa vida. E, poxa, alguém vai e oferece uma coisa dita como que vai ser legal, que vai resolver os seus problemas, e eu me preocupo muito com isso. Aliás, eu me preocupo muito com isso também, Paula, quando eu vou conversar sobre, tudo bem que não tem nada a ver com o TOD, conversar sobre tratamento, por exemplo, do TDAH, como você falou. Eu vejo pacientes que tenham o TOD, tenham o TDAH, e eu falo muito sobre a terapia. Porque tem aquela crença na farmacologia que é importantíssima. Mas a gente tem que aprender estratégia. E sem estratégia, e só a farmacologia, que já propicia uma área específica do cérebro, a gente pode estar caminhando realmente para um futuro realmente mais complexo, né? Muito bem, deixa eu ver se tem alguma outra demanda. Uma pessoa, eu acho que é válido, porque a gente está com tempo. A Ana Mayra de Oliveira perguntou sobre medicação. Paula, você se incomodaria de repetir sobre a parte de tratamento farmacológico no TOD? Imagina. Então, a parte de tratamento farmacológico ela é mais importante nos casos moderados e graves, né, do TOD. E a gente dá preferência quando a gente fala não tem uma medicação específica, né, para o tratamento do TOD, diferente do TDAH, que tem a medicação específica no TOD, não há. Mas quando a gente está falando de irritabilidade, o que a gente vai dar preferência aí são os antipsicóticos de segunda geração, os antipsicóticos atípicos, né? E a gente também vai tratar as comorbidades. Então, tem comorbidade com TDAH, a gente vai tratar o TDAH. Tem comorbidade com algum transtorno do humor ou ansioso, então a gente pode usar o inibidor seletivo da recaptação, por exemplo. Então, dessa forma, conforme o caso, conforme o que a gente avaliar também, né? Isso. E reforçando que não é só medicação, gente. Tem que ter estratégia. Não, Psicoterapia, como a doutora Paula falou. Muito bem. psicoterapia, desculpa te cortar, mas a psicoterapia é a primeira linha de tratamento mesmo, é a primeira linha, é o que está descrito em artigo. E a medicação é isso, ela ajuda a acalmar, ela ajuda a dar uma apaziguada na situação, até para a pessoa poder encarar a psicoterapia, que às vezes também surgem umas questões um pouco desafiadoras na terapia. Então, ela ajuda com isso, mas ela não muda, assim, é claro que a partir do momento que aquela pessoa está mais calma, você consegue lidar com a situação, com ela de uma outra forma. Mas a terapia, ela ajuda, por exemplo, uma terapia de família, a esclarecer coisas, a estabelecer vínculos. Então, assim, tem um efeito muito bom, muito duradouro, que vai para além da medicação. Então, por isso que a terapia é muito importante. E como você disse assim, esse trabalho em família reconstrói vínculo, né? Às vezes às vezes está um vínculo tão fragilizado que isso precisa ser reconstruído mesmo. E agora vou ver as perguntas das residentes e ex-residentes, agora neurologistas infantis. Doutora Lana Pascoal te colocou numa roubada. Quetiapina pode ser usada a partir de que idade, doutora? Que idade? Eu vou ter que consultar aqui. Eu vou ter que dar uma olhada. Peraí. Porque Vou ter que dar uma olhada na idade. Que não, sem né? Não, mas tem uma questão também. Eu não gosto muito de fazer isso, mas às vezes tem um pouco da questão do uso off-label de algumas medicações, né? Que a gente fala. E na área de pediatria, vocês têm muito essa questão do uso off-label. Olha, eu Vocês falo têm de cara, demais. teve uns pais assim muito fofos. E eu adoro quando pergunta. Doutora Nide, eu fui na emergência, a criança, ela tinha, porque eu fiz um parecer, tinha dias de vida. Aí foi para casa, voltou, era uma criança que eu não conhecia, mas conhecia a partir do parecer. Doutora, não quiseram fazer um remédio da convulsão para o meu filho, porque falou que ele é recém-nascido. Eu falei, pai,
pode deixar que eu vou conversar com a pessoa. Por quê? Se eu me amparar no que está escrito, o seu filho vai convulsionar para sempre. Porque eu não tenho remédios para passar nesse período. Então, a psiquiatria e a neurologia, a gente tem realmente, às vezes, que quebrar muros. Eu, recentemente, no parecer lá no UFRJ, tinha uma mocinha, que eu não vou citar nomes e detalhes, mas em delírio. E é uma lactente. E um delírio, assim, é aquele delírio hiperativo. Uhum. Meu Deus, eu já tentei isso. Já estava fazendo risperidona. Eu falei, eu vou associar aloperidol. Por fim, já estava já calculando fazer também a quetiapina. Mas é difícil, a gente usa muita coisa off-label. Muita coisa. É. Assim, oficialmente é a partir de 10 anos que eu estou vendo aqui. 10 anos. Sim, sim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Assim, eu já até falei, não sei se eu falei com a Lana, eu já tive que usar, porque eu acho que traz muitas atribuições, do meu ponto de vista. Uhum. Tem muitas atribuições, mas eu gosto de usar quando eu já tentei a terapia, tentei a higiene do sono, as rotinas do sono. Eu gosto de fazer nas crianças com TEA, que eu tentei tudo e aquilo ali realmente não trouxe benefício. E agora, com a dificuldade da gente conseguir clonidina, eu acabei tendo que utilizar um pouco mais. Mas eu não uso em crianças abaixo de 5 anos, não. Não uso. Então, parece que a clonidina voltou, pelo que eu Ah, soube, a de 0 a 100. ai, Porque a falta que a clonidina faz na nossa vida, muita nossa coisa, senhora, muita coisa. E tem é aqui também muita falta. muita falta. A gente sofre, né? Porque ela é muito boa, assim. Aí também Muito. uma ponderação da Ana Mayra de Oliveira. Ela pontuou que a carbamazepina é, é indicado, acho que ela está perguntando se é indicado, pois o filho dela tomou e piorou o transtorno opositor desafiador. Acho que não Então, tem direto. não está É, descrito na literatura sobre o uso de sim. carbamazepina, assim, uma recomendação forte para TOD especificamente. Eu não sei se alguma outra questão associada, né? Às vezes, por exemplo, passou por um colega que achou que tinha um quadro neurológico, um quadro de convulsão lá atrás e passou e aqui, às vezes a medicação acaba ficando, É, né? sim, Vai sim. ficando. É, Assim, para o TOD especificamente não há nada descrito nesse é, sentido, assim, com esse grau de recomendação. também eu entenderia dessa forma. Muito bem. Bem, eu acho que chegamos aos 8h25. Paula, falar que muito feliz hoje com o nosso bate-papo. Acho que eu reiniciei com muita preguiça, que eu assumo, porque eu faço uma preguicinha, eu mereço. Mas fiquei feliz com da gente abordar de forma tão leve um assunto tão pesado, né? E recomeçamos muito bem o ano de 2024. E fora aqui nos bastidores, espero da gente conseguir. Aliás, eu tenho que te responder, que eu esqueci para a gente resolver, porque assim, o que eu estou almejando, gente, é que essa moça maravilhosa me salve, porque eu falo mesmo, eu estou assim, eu tenho muitas crianças, acho que tem muitos pais aqui, e a neurologia, a gente reconhece os nossos limites, mas a dificuldade de encontrar profissionais como você, e eu expliquei aqui os motivos do que eu quero dizer como você, é muito grande, tá? Mas se Deus quiser, as coisas vão caminhar, a gente vai acertar, alinhar as coisas para poder começar. E com isso, assim, Paula, fora futuramente Friburgo, conta aí pra gente onde que você atende, faz o seu merchan. Pois é, eu atendo por telemedicina e eu também agora tenho um consultório aqui em Niterói, em Caraí. Então, estou atendendo por aqui em Niterói e também temos esse plano de Friburgo, Então, né? Então, vamos lá, precisar, precisamos. Muito bem, muito então bem. E, gente, assim, onde vocês me encontram, eu falo muito, eu sou louca, né? Eu trabalho em Nova Friburgo, trabalho em Ipanema, estou também ali no Recreio, tá? Na Lúcio Costa por um tempo.
sempre à disposição. Ah, quero, pelo amor de Deus, eu quero falar com a doutora Paula, não encontro ela. Eu vou e encho o saco da Paula. Problema nenhum, que eu sou cara de pau. E fiquem atentos. Toda semana eu vou manter esse canal. Vou chamar Paula para um outro momento, se não tenha dúvida que você não vai escapar de mim, porque foi muito legal mesmo a conversa. E é isso, trocando, conversando, né, Paula, que a gente se entende e a gente tem que passar conhecimento para todo mundo. Conhecimento é aquilo. Técnico, a gente estudou para aplicar, mas a gente tem que passar para o outro para poder trazer para a gente, certo? E deixo com vocês as últimas palavras. Com certeza. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que educação é muito importante, eu acho que psicoeducação, então, é muito importante. O que a gente está fazendo aqui é também psicoeducação para as pessoas que têm interesse, para as pessoas que acham que pode ser o caso delas. Então, é muito importante entender o que quais as consequências, como que trata. Então, eu acho que assim, psicoeducação é fundamental até para o paciente aderir, para ele entender, para ele aderir, para ele estar aberto a seguir o tratamento. Então, assim, eu acho ótimo, obrigada pela oportunidade de também contribuir com isso de alguma forma, pelo convite, eu achei ótimo. Se me convidar de novo, eu também vou. Então, com certeza, teremos mais tá aberto aqui e também. deixar uma homenagem, porque assim, estamos no mês da saúde mental, né? Então, sim. Eu até os posts, né, com toda, obviamente, com a minha simplicidade que eu tenho, mas a gente vai abordar situações. Teve o dia do riso, dia 18, que eu pensei que eu vou falar do dia do riso, vou falar sobre crise de elástica, mas foi um sucesso. E vou abordar também situações do ponto de vista, obviamente, da neurologia, algumas situações comuns aí na saúde mental infantil. Quase que cai. Gente, ó, boa noite, beijo grande. Até terça-feira que vem. Espero também, doutora Paula, se puder também dar uma olhadinha acompanhando os neuropods, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Beijos. Boa noite. Boa noite.